A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou a Daniela Benatti e hoje eu vou compartilhar com vocês o meu testemunho. É um testemunho de quando eu não tinha filhos. Então eu espero que abençoe muito a sua vida, porque o que Deus fez na minha vida foi grandioso. Então eu espero que abençoe muito a sua vida. Bom, quando eu casei, eu e meu esposo, a gente já tinha em mente iniciarmos aí o desejo para engravidar. Só que eu não imaginava que o processo seria longo, né, difícil. Confesso que falando hoje, relembrando tudo que eu passei, assim, me traz uma certa emoção, mas foi tudo necessário, né, para que o Senhor se fizesse presente na minha vida. Então, quando nós decidimos, após o casamento, já iniciar para engravidar, nós demoramos 6 meses até eu ver que não era tão simples assim, a gestação, engravidar e tal. E depois de 6 meses eu procurei um médico para ver se tinha algum problema. Não imaginava se tivesse algum problema comigo ou com meu marido. E, para nossa surpresa, o médico disse que o meu esposo ele não poderia ter filhos. Ele tinha um problema de baixa quantidade de esperma e que os mesmos eram lentos e morriam antes do trajeto, né? Eu tô falando esses termos assim, mas vocês entendem. Então, a dificuldade para engravidar vinha desse problema e para a medicina, seria fator impossível. Quando nós recebemos esse diagnóstico, como eu já conhecia Cristo, eu já sabia do poder do nome do Senhor Jesus, eu não fiquei temerosa. No início, meu esposo, ele aceitou bem, a gente procurou tratamento, remédio, o que poderia ser feito, mas ele, no fundo, ele ficou bem abatido. Com os meses se passando, eu não engravidando, o meu esposo, ele começou a ficar muito fechado em relação a esse assunto. A gente quase não tocava nesse assunto em casa. Mas o meu desejo por ser mãe era tão grande, eu sonhava em ter um bebê. Mas eu não compartilhava porque eu tinha receio do Fábio ficar chateado, porque eu sabia, né, que o problema era com ele. E o ano de 2006 foi o ano que eu casei. Em 2007, não engravidei. No comecinho de 2008, após uma espera muito assim angustiante, eu orei ao Senhor. E todo domingo, quando eu ia no culto, eu pedia para Deus, assim, eu falava, né, que eu queria engravidar. Mas eu recebi uma promessa, uma promessa da minha pastora, onde ela falou que Deus me daria um filho. Só que até a conclusão disso foi muito triste, porque a gente não consegue esperar, a gente não sabe esperar. E no final de 2007 para 2008, em um dos cultos, eu fui para o culto e eu me entreguei de corpo e alma. Eu pedi para Deus no meu íntimo que Ele falasse comigo. Eu pedi para o Senhor falar comigo, eu e Ele, ter um particular. E naquela madrugada daquele dia, o Senhor me visitou em sonho. E nesse sonho, uma tia minha muito querida, ela me entregava um papel em branco. E nesse papel estava escrito a palavra Juízes e os números 3 e 13. Imediatamente eu acordei e peguei a minha Bíblia. E aí Juízes, né, já abri em 3:13. Aí lá em 3:13, se você olhar na sua Bíblia, fala da guerra de Israel. Aí eu falei, ai não, Jesus, guerra não. Mas aí eu fui para 13:3 e em 13:3 diz assim: Tu, mulher estéril, que nunca foi mãe,
porém conceberás e darás à luz a um menino. E aquilo para mim foi a resposta imediata de Deus, assim, em menos de 24 horas. E assim que meu esposo acordou, eu mostrei para ele e ele se mostrou indiferente. Então, aquilo para mim me machucou naquele momento, mas eu também não entendi. Eu entendia que ele tinha que passar pela aceitação, mas ele também não compartilhava as dores comigo. E assim, nós passamos os anos de 2008. Eu tô falando assim muito rapidamente, gente, mas todos os detalhes serão contados, né? Eu escrevi um livro, ele vai ser lançado, e aí todos os detalhes, assim, eu compartilho no livro. Aqui eu tô dando já só os pontos chaves para que a gente tenha, assim, um pacote para abençoar a sua vida mesmo. E quando os anos foram passando, 2008 chegou, 2009, e eu não engravidava, eu lembro que aos sábados eles tinham ensaio do louvor, e eu sempre perguntava para o meu esposo, quais louvores a gente vai cantar no domingo? Porque eu já me preparava psicologicamente para não chorar no culto. Olha que interessante. Eu saía de casa já falando para Deus, eu não vou chorar hoje, eu não vou chorar. E aí, quando eles cantavam um louvor que mexe muito comigo até hoje, que fala assim, as promessas do Pai vão se cumprir na sua vida, não importa o que a realidade diz. Quando o louvor cantava essa música, eu não aguentava, parecia que eu desfalecia. Mas eu tinha receio do meu esposo porque ele sabia o motivo do meu choro. E no ano de 2009, todas as minhas amigas da igreja, a minha pastora, todos sabiam do meu sonho, do meu desejo, das minhas lágrimas. E eu tenho uma amiga e irmã, que é a Flávia, ela engravidou nesse ano de 2019. E quando ela engravidou, ela não esperava, ela não procurava pela gestação, então ela engravidou assim no susto. E quando ela me contou, naquela época não tinha WhatsApp, era só SMS. Eu fiquei tão triste. Deus sabe assim do meu coração. Mas naquele momento que ela compartilhou que ela estava grávida, eu fiquei com muita inveja. E ela é minha amiga, minha irmã. E ao mesmo tempo que eu não queria sentir aquela inveja, eu fiquei sem falar com ela. Eu não compartilhei da alegria com ela. E uma semana depois, ela perdeu o bebê. E aquilo para mim era como se eu fosse culpada. E todas as orações, campanhas, tudo que eu fazia ao meu favor, eu voltei em favor a ela. E para honra e glória do nome do Senhor Jesus, ela conseguiu engravidar pouco tempo depois, 3 meses depois. E quando ela me contou que ela estava grávida novamente, eu glorifiquei tanto a Deus. Eu agradeci a Deus. É como se tivesse eu pego a recompensa. E naquele domingo que ela me contou, a minha pastora, Deus deve ter falado para ela, e ela veio falar comigo e falou assim, está chegando a sua hora. E eu fui para casa, eu chorei muito, não agora de tristeza, mas de alegria, mas eu entreguei a Deus, né, toda a minha angústia. E na manhã do dia seguinte, a minha pastora me ligou. E ela falou, chegou a sua hora. E ela pediu para eu ligar para um médico, é um médico famoso, médico das estrelas. Ela falou, liga, Deus está mandando você ligar no consultório desse médico. Eu anotei, liguei imediatamente, perguntando qual era, né, o prazo, valores e tudo mais. Então, por ele ser um médico muito famoso, os valores, inclusive, da consulta eram acima do que eu podia pagar,
Mas mesmo assim eu fui. Eu fui naquela consulta, eu fui sozinha. Meu esposo, ele não compartilhava comigo desse momento, desse desejo. Então eu nem contei para ele que eu iria no médico. Aí eu fui naquela manhã e me abri ali para o doutor e eu falei assim: doutor, essa é a situação, eu tenho esse resultado, o que nós podemos fazer? E aí ele me deu ali as opções de inseminação, de um tratamento de 6 meses com medicação. Ele me colocou as opções na mesa. Ele falou assim que eu teria que trazer o meu esposo até o consultório para fazer exame. E eu falei assim, vai ser difícil, mas eu vou tentar. E aí eu saí daquele consultório com as opções do que a gente poderia fazer. E cheguei em casa e compartilhei com o Fábio. E ele não aceitou muito bem. Ele ficou ele ficou inclusive chateado por eu ter ido no médico especialista em fertilização. E ele falou assim, eu não vou fazer. Só que ali eu estava determinada. Deus já tinha me dado a promessa. E eu fui muito determinada a esse propósito de concluir um tratamento de fertilização. Então, eu expliquei para ele quais eram os procedimentos, o que a gente poderia fazer, e ele deixou nas minhas mãos. Só que tinha um agravante. O tratamento não era barato e as nossas condições, né? A gente não tinha aquele valor e a única coisa que a gente tinha era o carro dele. E aí, eu fiz ele vender o carro dele. Foi um período, assim, uma semana inteira eu tentando convencê-lo de que ele precisava vender o carro pra gente fazer o tratamento. E ele vendeu o carro dele. E voltamos no médico com a opção do tratamento escolhido, que seria para engravidar já. Eu não queria fazer tratamento para longo, 6 meses, 1 ano. Então, fizemos todo aí o tratamento, né, o pré-tratamento. E quando o médico marcou o dia de iniciarmos, porque tudo tinha uma data certa, né? Quando ele marcou o dia de iniciarmos o tratamento, eu imaginava que eu iria lá no consultório, ia fazer os exames de rotina, ultrassom, tal, essas coisas. E ali acordei, fui de manhã e, para minha surpresa, assim que eu acordei, eu estava menstruada. E aí eu fiquei muito decepcionada, porque o médico não poderia me examinar, eu ficaria envergonhada, mesmo assim eu fui. E aí logo que ele abriu a porta, eu falei assim, ai doutor, desculpa, né, aconteceu assim, assado. Aí ele, senta aqui. Quando que aconteceu? Eu falei assim, aconteceu agora. Ele falou, então você tem um Deus mesmo grande, porque se você começar o tratamento hoje, era disso que eu precisava, do primeiro dia do seu ciclo. E ali, assim, eu não acreditei, né, como Deus é perfeito. E ali eu iniciei o tratamento. Então, ele me passou algumas injeções para aplicar na barriga. Eu comprei aquilo, o valor, assim, era bem alto. E aí, cada injeção que eu aplicava sozinha na minha barriga, porque o Fábio não participava, eu orava a Deus e falava, Jesus, abençoa essa injeção. E eu apliquei acho que umas 10 injeções, uma por semana. E cada uma que eu aplicava naquele momento, eu pedia para o Senhor para que Ele abençoasse. E de acordo com os exames que a gente foi fazendo, né, em 15 dias, estava tudo pronto, tudo certo. Chegou o momento de eu fazer a inseminação, porque nós escolhemos a inseminação intrauterina. É a mais básica, é a mais barata e era aquilo que o nosso dinheiro dava para pagar. No dia marcado, eu saí de casa, o meu esposo não conversou comigo. A gente foi para o trajeto da clínica, ele contra a vontade dele. E nós chegamos ali naquele consultório.
E ele colheu o material contra a vontade. E eu ficava calada. E quando o médico chamou a gente para a sala onde seria o procedimento, foi uma coisa assim maravilhosa que Deus me proporcionou. Eu deitei na cama, tinha uma televisão grande na parede, aí o doutor José Bento falou: Dani, olha para a televisão, que agora você vai conhecer um dos seus filhos. E ali, naquela televisão, eu pude contemplar a vida, sem forma, de um que poderia ser o meu filho. Então Deus me privilegiou. E depois do procedimento, eu fiquei mais 30 minutos ali, num total silêncio. Num silêncio que era só eu e Deus. Fomos embora. O médico nos instruiu a namorar 2 dias direto para que todo o remédio, toda a medicação pudesse ali ser usada. E assim nós fizemos. Então, até aqui eu contei assim um pedaço, e agora o que, quando eu volto nessa história, no que eu vivi, os detalhes eu vou contar no livro, mas durante todo o meu processo, durante todos os anos que eu tentei engravidar, o meu esposo, ele se afastou de mim. Ele me rejeitou como esposa. E um momento que me marcou assim na época, hoje não, hoje a gente já superou tudo, mas uma frase que ele me falou foi que ele não poderia ter filhos, então eu poderia me separar, que o que ele não poderia me dar, ele não podia me dar filhos, e eu queria muito, então, que ele me liberava, que eu poderia me separar e casar com outra pessoa. E nesse período ele se afastou de mim, ele conseguiu uma viagem do trabalho, viajar pelo Brasil, e ele passou praticamente 2 anos fora, viajando o tempo inteiro, e eu ficava em casa. Então foi um refúgio dele, E todo esse processo que eu passei, toda essa solidão, eu fui muito amparada também pelos meus pastores, pastora Gislaine, pastor Marcos, onde eu sempre desabafei com eles, para que, se hoje eu estou aqui contando para vocês, é porque eu tive um amparo pastoral, tive muito aconselhamento, e nós chegamos até aqui com a graça de Deus, e até aqui nos ajudou o Senhor. Então, quando eu fiz a inseminação, eu teria ali 14 dias para ter um resultado. E eu sou muito ansiosa. Eu acabei fazendo um teste antes da data que o médico tinha solicitado. E o resultado deu negativo. Mas dentro de mim eu tinha uma convicção muito grande que eu já carregava o meu neném. E durante esses 14 dias que eu precisaria esperar esse resultado, nós tivemos um acampamento da igreja. Era carnaval. E nós fomos. E no primeiro dia, uma das nossas irmãs em Cristo, ela compartilhou conosco que ela estava com câncer no último grau, e que depois da quarta de cinzas ela teria que retirar o útero, o ovário, tudo, porque o nível estava no último nível do câncer. E ali começou um clamor naquele acampamento, naquela noite, um clamor em favor daquela irmã. E eu também orando, mas as irmãs lá na frente impondo as mãos sobre ela, e eu em oração. E aí eis que eu ouço uma voz
e falou assim pra mim: você tem coragem de trocar o seu útero com vida pelo útero de morte da sua irmã? E aí naquele primeiro momento eu já repreendi, eu falei, né, sai Satanás, naquela voz. Mas a voz continuou suavemente: você tem coragem de trocar o seu útero com vida? E durante todo o clamor, em oração por ela, eu tomei uma decisão onde eu falei para Deus: eu aceito em favor da cura dela. Eu aceito essa troca. Mas eu pedi uma coisa para Deus. Eu falei: não me deixe nunca blasfemar, nunca me arrepender dessa decisão. Só foi isso que eu pedi para Deus. Que nunca eu blasfemasse contra aquele dia. E assim eu o fiz. Orei e falei: Senhor, seja feita a sua vontade. E soubemos na manhã seguinte que ela foi curada do câncer. Ela expeliu o câncer. Algumas irmãs estavam presentes. E ali eu entendi que Deus tinha feito a vontade dele e que eu não estaria grávida. E como que eu iria contar isso para o meu esposo? Né? E aí eu não tive coragem, eu compartilhei só com a Flávia dessa experiência. E o acampamento acabou e chegou o 14º dia de obter o resultado. E como eu não compartilhei com o Fábio, eu tomei a decisão de ir para o hospital sozinha para fazer o exame. Eu falei: já que eu cheguei até aqui, eu vou fazer o exame só para ter o papel na mão. E cheguei no hospital, estava lotado. A fila de espera era de mais de 2 horas para ter o resultado. Aí a moça perguntou se eu gostaria de retirar pela internet. Eu falei assim: sim, prefiro retirar pela internet. Ela me deu o papel e quando eu já estava saindo pela porta do hospital, o Senhor me lembrou de um sonho que eu tive anos atrás, de onde um médico entregava um papel nas minhas mãos e falava: parabéns, você está grávida. Naquele momento, eu raciocinei: se eu for embora, não vai ser hoje que eu vou receber o resultado da mão de um médico. E aí eu voltei para trás e esperei 2 horas, mais de 2 horas, um resultado. Quando chegou, o médico anunciou o meu nome, eu já fui, né, tremendo, já esperando o resultado negativo. E aí ele pediu para eu sentar e entregou um papel e falou: parabéns, você está grávida. E ali eu chorei muito. Ele até ficou preocupado. Ele perguntou se eu estava acompanhando, porque eu chorei muito. E enquanto eu me dirigia, aí eu expliquei do tratamento. E ele disse que eu já estava muito grávida, que o resultado poderia ter saído dias antes, porque a taxa estava alta. E aí eu falei para ele que eu tinha feito um exame que tinha dado negativo, e ele disse: não, o seu exame, mesmo com essa contagem que a menina falou para você que era negativo, era positivo. E eu saí dali. Enquanto eu ia pelo corredor, junto a todas as pessoas que estavam no hospital, elas devem ter imaginado que essa moça perdeu um parente, perdeu uma mãe, um pai, um filho, porque eu chorava muito. Eu saía segurando. E a primeira coisa que eu fiz foi ligar pro Fábio. E quando eu liguei, falei pra ele que eu estava grávida. Ele falou pra mim: eu não sei nem o que te dizer. E ali a gente desligou o telefone. Mas eu tava tão feliz, eu tava tão realizada, que até
essa frieza dele não deu impacto. Eu não sofri um impacto. Mas na noite do mesmo dia a gente comemorou com os nossos pastores, com os nossos amigos, Rodrigo e a Flávia. E foi um momento de alegria. E quando meu filho nasceu, o Davi, ele nasceu forte, saudável, gordo. E era a cara do pai dele. Era a cara do pai. E foi um parto maravilhoso, deu tudo certo. E só que o Fábio, ele guardou com ele essa tristeza de talvez não ter gerado naturalmente, a gente nunca vai saber, né? Então, ele guardou com ele aquela tristeza e aos poucos ele foi se libertando disso. E hoje, né, graças a Deus, já tá tudo superado. Então, hoje meu filho tem 12 anos, é o Davi. É uma bênção. E os anos se passaram, né? Passados 4 anos, nós estávamos bem. E eis que nós tivemos uma crise no Brasil de 2013 para 2014, onde muitos perderam os empregos, uma recessão. O ano de 2014 foi bem complicado. E nesse ano, o Senhor decidiu tratar mais especificamente com ele, com o Fábio. E nós perdemos o nosso emprego, eu e ele, desempregados. E eis que eu acordo de manhã, eu tive uma sensação, eu não enjoei, eu não tive nada, mas eu tive uma sensação que algo estava diferente comigo. E aí eu falei para Fábio, eu acho que eu tô grávida. E ele falou assim, para de falar besteira, porque, né, o primeiro a gente fez o tratamento. Então ele falou assim, para de falar besteira. Mas eu fiquei com aquele sentimento. E aí no outro dia eu resolvi fazer um teste, um exame. Ele tinha ido para a igreja, que nós teríamos um evento. E aí eu fui na farmácia, comprei o teste e deu positivo. E aí naquele momento que eu recebi aquele resultado positivo, eu só consegui pensar, e agora? Né? Nós dois desempregados, sem convênio, sem dinheiro e grávida. E ali eu peguei o telefone, liguei para ele e falei, olha, a besteira de ontem é uma gravidez, né? Parabéns. Falei para ele, parabéns. E ele desligou o telefone, assim, chocado, e me ligou 3 minutos depois, chorando, dizendo que Deus cuidaria de tudo. E o processo que Deus tratou conosco em exatos 365 dias, assim, marcaram as nossas vidas. Porque na primeira gestação, eu comprei o enxoval completo, fiz o quarto, a minha irmã foi para os Estados Unidos, trouxe muita coisa. Então foi assim, foi uma gestação plena. E na segunda gestação eu não tinha dinheiro, não tinha trabalho, não tinha de onde tirar. E ali os meses começaram a passar, eu não iniciei o pré-natal, não fiz exame, eu não tinha médico, porque eu morro de pavor de parto normal. Eu, Daniela, eu tenho pavor. Então eu fiquei com medo só do fator parto normal. Então eu não procurei médico por isso, porque eu acreditava que Deus ia dar um emprego pra gente e aí eu ia conseguir. Mas os meses se passaram, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses. E eu não consegui emprego, o Fábio não conseguiu emprego e eu não tinha nada. Nós descobrimos que era menina, eu não tinha feito enxoval,
Eu não tinha nada, absolutamente nada. E durante 1 ano, meu esposo mandou currículo. Como eu trabalho também com eventos, eu fazia alguns eventos e tal, mas o valor era para as necessidades imediatas. E o meu esposo, ele tem um currículo muito bom. E ele fazia entrevistas semanais, e nenhuma empresa chamava. E a gente já estava ficando desesperado. Até que a minha pastora, Gi, ela movimentou a cidade o estado do Mato Grosso, com os conhecidos que ela tem lá, para me levar para lá para eu ter uma cesariana. Tamanho era o meu pavor de ter parto normal. E aí ela conseguiu, equipe médica, tudo agendado para a data certa, para o mês seguinte. Nós tivemos um encontro de jovens no mesmo local do acampamento. E ali eu já estava com 8 meses, indo para 8 meses. E aí ela sentou comigo no reservado e ela falou assim para mim: Dani, você sabe que as meninas da igreja, elas gostam muito de você, né? Eu sei, eu falava para ela. Então, nós gostaríamos de fazer um chá de bebê para você. Até ali estava tudo bem, estava feliz. E ela continuou: é que a gente sabe que você faz eventos lindos, né? Você gosta de tudo perfeito, mas nós não temos condições de contratar uma decoradora. E ali foi caindo a minha ficha. E ela foi falando: você aceita a gente montar o seu chá para Carol com as nossas condições? E ali eu entendi que eu passava uma visão de uma pessoa exigente, intransigente talvez, metida até. E ali eu fiquei muito envergonhada. Eu fiquei muito triste comigo. Eu não tinha uma fralda para minha filha ainda. E a minha pastora veio pedir autorização para fazer uma festa para mim. Então aquilo me confrontou muito. E eu pedi perdão a ela. Aceitei a festa com muito bom grado, muito amor. E aí elas fizeram aquele chá de bebê maravilhoso para Carol. E mesmo recebendo ali todos os presentes lindos, roupas novas, roupas usadas, faltava muita coisa para Carol. E eu tenho uma amiga muito especial, que é a Paty. E ela me ligou numa tarde e falou se eu poderia passar na casa dela para pegar algumas coisas. E aí eu fui com o Fábio no dia seguinte. E quando eu chego, ela tinha estacionado o carro na rua. E aí quando eu cheguei com o meu e coloquei atrás, ela foi abrindo o carro dela. Ela abriu todas as portas, abriu o porta-mala. E tinha ali enxoval até os 3 anos de idade para minha filha. Eram roupas novas, seminovas, tudo que ela tinha comprado para a filhinha dela, que já era maior. O carro estava lotado. Eram inúmeras sacolas. Quase não coube no meu carro, porque o carro dela era maior. Então ali eu vi a mão do Senhor nos amparando, o Senhor nos honrando, o Senhor nos tratando, o Senhor me tratando em particular. E eu sou muito agradecida por essas amigas que o Senhor coloca nos nossos caminhos. E faltando ali praticamente 1 mês para o nenê nascer, já com 8 meses, eu não tinha médico. O Fábio recebe uma ligação de uma empresa que ele fez a entrevista meses atrás e ele tinha sido aprovado. Inclusive ele trabalha nessa empresa até hoje.
E ali ele chorou, ele se derramou agradecendo a Deus. E eu lembro do que mais foi forte para mim, foi ele deitar assim, ajoelhado, se ajoelhou no meu joelho aqui, e ele falou assim: acabou todo o sofrimento, agora a gente vai comprar a bolacha e o Danone que o Davi tanto pede. E ali ele começou a trabalhar, e a minha ansiedade veio junto. Eu já pedi para ele: vai no RH, pergunta do convênio. E ele, muito tímido, ele falou: não vou perguntar do convênio agora, calma, é meu primeiro dia de trabalho. No segundo ele também não perguntou, e no terceiro ele foi perguntar no RH se teria, a possibilidade da esposa entrar, aí contou a minha situação. Bom, com 3 dias de trabalho, ele obteve o resultado positivo de um convênio no qual eu teria acesso, mas que levaria alguns dias. Então, o que nós fizemos? Já procurei um médico, eu resgatei o mesmo médico do início do tratamento, antes do doutor José Bento, antes de fazer com ele, eu já tinha procurado um outro médico, resgatei o contato e fui no consultório, liguei para ele, expliquei a situação. Chegando lá, ele ficou muito bravo. Como é que você tá aqui com 8 meses sem ter um exame? E aí ele me deu todas as guias. Ele me deu todas as guias para eu fazer os exames na próxima semana. Isso era uma quinta-feira. Mas como o Senhor, Ele trata a gente, Ele nos surpreende, naquela mesma madrugada minha bolsa estourou. E eu nunca, tinha sido a primeira vez que a bolsa estoura, o Davi foi cesárea, não sabia como era aquilo. E aí eu me vi com aquela bolsa rota, aquele monte de água, fiquei assustada, liguei pro médico, ele falou: vai para uma maternidade, me liga de lá. Só que eu não tinha maternidade, eu não tinha ainda convênio oficializado, nada. E ali nós decidimos ir para uma maternidade boa em São Paulo. Pela fé, nós chegamos naquela maternidade às 5 da manhã. E aí me internaram e ligaram para o médico, já informando a minha situação. E ele falou: espera, deixa ela aí, dá o remédio para não ter contrações, que eu vou chegar. E aí eu vou chegar só de tarde. E ali eu esperei, dormi, eu lembro que eu dormia e acordava por causa do remédio. E aí, às 2:30 da tarde, o médico chegou, preparou toda a cesárea. E a Carol veio ao mundo, mesmo prematura, ainda faltando 3 semanas para a data certa. Ela nasceu perfeita, saudável, a menininha linda. Nasceu, a primeira coisa que eu falei é a cara do irmão. Ela parecia o Davi, com uma faixinha rosa na cabeça. E eu fiquei 3 dias na maternidade, internei sexta, e na segunda, quando eu recebi a alta, o medo veio. Agora ele vai lá no setor financeiro acertar. E aí ele desceu e eu fiquei lá esperando só para ver quanto, que a gente teria de dívida. E ele entrou na sala, ficou calado. Aí eu falei assim: quanto que a gente vai ter que pagar, A gente não tinha dinheiro. Aí ele falou assim: nada. Aí eu falei assim: como nada? Ele falou: o convênio cobriu tudo. O convênio agora de manhã, segunda de manhã, autorizou todo o procedimento, mais de R$25 mil. E ali nós saímos de uma maternidade 5 estrelas de São Paulo, com 0 custo, e vimos novamente a mão do Senhor nos abençoando, nos cuidando, nos amparando. E hoje a Carol é um doce de menina. A Carol é alegria. A gente fala lá em casa que a Carol é a luz da casa. E ela é uma menina muito especial.
E estávamos, né? Nós somos uma família feliz, estávamos felizes. Já a situação do Brasil melhorada depois de alguns anos, eu trabalhando, o Fábio trabalhando, o Davi grande, a Carolina já grandinha, maiorzinha, fazendo tudo sozinha. Eis que eu tenho um sonho. Eu sonhei, no sonho eu me via com uma barriga grande, já, uma barriga grande. Aí me acendeu um alerta. Falei assim, opa, meus sonhos geralmente acontecem, então vou no médico. Aí procurei uma médica, combinei todo o procedimento para colocar o DIU e seria no mês seguinte. E até antes do procedimento, eu tive um segundo sonho. Eu sonhei com um bebezinho no meu colo, bem pequenininho, recém-nascido. Aí eu falei assim, misericórdia, Fábio, sonhei de novo que eu tô com um nenenzinho no colo. Corri com a médica por um imprevisto dela, de agenda, do procedimento que tinha que ser em outra clínica que não tinha data. A gente postergou para o próximo mês. E durante esse tempo, eu tive um terceiro sonho. Eu sonhei com um menininho, loirinho, dos olhos claros, sentado no chão da minha sala, sentado do lado do sofá. E aí eu falei pro Fábio, eu sonhei com o filho da minha irmã, da Aline, que ela já tem, a minha sobrinha, né, loirinha, do olho claro, sonhei com meu sobrinho. E no tempo de colocar o DIU, eu descobri que eu estava grávida. E foi da mesma maneira, eu acordei com uma sensação, acho que eu tô grávida. E dessa vez o Fábio, ele não falou, para de coisa. Ele ficou feliz, ele correu na farmácia, ficou mais feliz do que eu sem nem ter a resposta. E ali, quando ele chegou com o resultado que eu fiz o exame e eu vi os 2 palitinhos rosa aparecendo, eu comecei a chorar. Eu fiquei nervosa porque eu não estava esperando engravidar naquele momento. A gente estava começando a se reestruturar, eu trabalhando. E ali eu chorei, a primeira sensação foi de um choro, não de tristeza, mas de medo, de preocupação, que durou 5 minutos. No primeiro momento o choro, e depois de 5 minutos eu fui de 0 a 100, que eu já estava planejando o primeiro ano dessa criança. Eu já imaginei até o tema. Então assim, foi de 0 a 100 em segundos. E a gestação iniciou super bem, já procurei logo de início uma médica, né, boa, indicada. Iniciei o pré-natal nas primeiras semanas. Todos os meus filhos eu descobri a gestação nas primeiras semanas, com um mesinho e pouco. E aí iniciei o tratamento, a pré-natal, E a gravidez estava fluindo. Com 3 meses de gestação, o Senhor falou comigo, no meu íntimo: faça um voto pela vida do Gabriel. E quando a gente tem uma intimidade com o Senhor, quando você ouve a voz do Espírito Santo, você já sabe discernir o que vem de Deus ou não. E ali o Senhor já estava falando comigo no meu íntimo, pela minha intimidade, pela nossa, por tudo, pela minha experiência. E ali eu ouvi a voz do Senhor e fiz um voto, assim como o Senhor tinha determinado. Eu fiz um voto pela vida do nenê, eu não sabia ainda qual era o sexo do bebê. Descobrimos depois que seria mais um menino. E a gestação corria muito bem, até que com 6 meses eu descobri uma toxoplasmose. Para quem não sabe, a toxoplasmose ela pode afetar neurologicamente o feto, o nenê pode nascer cego, pode ter umas complicações. E a médica ficou muito preocupada porque a taxa era altíssima.
Só que nós estávamos na pandemia, eu não saía, não comia fora, não tenho cachorro, gato, eu não sei de onde eu peguei essa infecção. E dali, desses 6 meses, eu iniciei tratamento com antibióticos fortíssimos. Se não fosse só por ser forte, era muito caro. Procuramos a liberação do convênio para procedimentos que eu teria que tirar o líquido amniótico, seria um procedimento invasivo, poderia estourar a bolsa. E aí eu falei assim, para tudo, porque o Senhor já falou comigo lá atrás, eu já fiz o voto pela vida do Gabriel, nós escolhemos esse nome. Então eu creio que o Senhor tem um milagre. Né? Então, vamos crer, vamos orar. E ali, naquele momento, com 6 meses, eu compartilhei com o Fábio o que o Senhor tinha pedido do meu voto, eu não tinha contado para ele. E 2 meses depois, já com 8 meses, eu estava sentada na mesa do café e eu tive uma sensação onde eu, do nada, eu falei assim... Fábio, eu tô sentindo que eu preciso trocar de médico. Aí ele tomou um susto, ele falou assim, como assim trocar de médico? Eu falei assim, eu não sei, eu tô sentindo, eu preciso trocar de médico. E eu já estava com 8 meses, faltavam semanas para eu ganhar a Carol, o Gabriel. E ele falou assim, você é doida. Só que eu, determinada, procurei o contato do médico, do Dr. Daniel, liguei para ele, agendei uma consulta. Já cheguei lá barriguda, ele falou assim, de novo você aqui barriguda? Só que dessa vez eu tinha todos os exames, estava tudo encaminhado, só tinha esse problema da tox. E aí ele falou assim, é muita responsabilidade você querer mudar de médico agora, então você vai para casa, pensa e me liga depois. Eu falei assim, não doutor, já se considere meu médico. E dali... nós saímos com a data agendada, que a médica anterior ela queria jogar um pouquinho para frente e eu queria um pouquinho antes. E aí combinei com o doutor, ele aceitou de pronto, ele fez todo o cálculo lá para ver se era possível, saí de lá com a data agendada. Só que nós, mães, nós temos um sexto sentido, talvez, o Espírito Santo nos leva a ter assim um temor maior pelos nossos filhos. E no dia da cesárea marcada também, logo cedo eu fiquei muito chorosa, como eu não tinha ficado com os 2 anteriores. E eu ali na minha oração, eu não expus isso pro Fábio, pra minha mãe que estava lá com as crianças. Foi somente eu e o Senhor. E ali eu liguei para minha pastora e ela fez a oração por mim, me abençoou. E no trajeto todo, eu lembro que no trajeto todo para a maternidade, eu estava com muito temor. Mas eu fixei meu pensamento no Senhor. E chegamos na maternidade, foi tudo bem, estávamos na pandemia, não poderíamos ter visitante, era somente eu e o meu marido. Então nós combinamos de transmitir o parto pelo Facebook. Ele deixou tudo, testou tudo, passou login para todo mundo e estava tudo certo. Como eu já tive 2 cesáreas, eu sei como que é o tempo que leva. Então, quando nós iniciamos a cesárea, eu imaginei, daqui 15 minutos, né, 20, sei lá, já vou ter o nenenzinho. Então, já deixa preparado aí a câmera, a gente tinha acertado tudo. E chegou aquele momento, o doutor, ele sempre narra, né, olha, tô cortando, olha, agora tô abrindo. Ó, o nenê vai nascer. E aí a gente na expectativa. E quando ele falou, olha o nenezinho, aí pairou um silêncio na sala. E aí eu esperei, né, alguns segundos o nenê chorar. E o choro não veio. E até perguntei, o nenê não vai chorar?
Aí o médico muito carinhosamente falou assim: ele ainda tá dormindo. E eu acreditei, porque eu já vi parto que o nenê fica na bolsa ainda, tá dormindo mesmo. E ali eu fiquei esperando. E o Fábio falou assim, aí o Fábio veio pro meu lado. Eu falei: mas você não tá gravando? Eu já até briguei com ele. Você não tá gravando, nenê? Ele: não, caiu o link. Eu: como assim caiu o link? Tira a foto do nenê pra mim. Aí ele: não. E o nenê não chorou. E eu só soube depois, no outro dia, que o nenê nasceu morto. Que ele nasceu todo roxo, sem respiração. Mas, como eu estava finalizando o procedimento, eles não podiam me contar. E naquela minha espera, que duraram, assim, durou uma eternidade, eu ouço, lá no fundo, sem saber o que estava acontecendo, eu ouço o nenezinho chorar. E aí ele acordou. E aí me trouxeram o bebê, ele estava todo rosa, porque ele estava na incubadora se recuperando, então ele veio já todo quentinho, e até lembro de comentar: nossa, mas ele é todo rosa. Mas eu não sabia. E ali o Senhor, eu creio que a minha intuição de trocar de médico, de trocar de equipe, foi um aviso de Deus. Não que a minha outra médica não fosse, né, especialista, ela era, mas eu optei pelos anos de experiência do médico, do Dr. Daniel. E o Gabriel nasceu perfeito, saudável, lindo, loirinho, do olho azul. E depois que nós chegamos em casa, eu teria que iniciar toda uma investigação para saber se o Gabriel tinha sido infectado pela toxo. Então nós passamos ali os 3 meses para frente, fazendo vários exames. E ainda na maternidade foi o primeiro momento que eu chorei pelo recém-nascido, porque a mãe, ela sofre, você vê o seu filho sofrer, você sofre junto. E ali ainda na maternidade, eles tentaram 4 vezes tirar o líquor da medula, que somente lá daria para ter certeza da infecção. E nos 4 dias, era uma vez por dia, eles vinham pegar o nenezinho, ele era muito pequenininho. E aí no 4º dia eu já não aguentava mais, eu pedi para Deus. Eles não conseguiam colher porque o líquido não tinha sido criado, formado ainda. Ele era muito novinho. E aí no 4º dia eu clamei a Deus. Eu falei: Senhor, eu não tô aguentando mais ver esse menino chegar aqui todo furado. E ali, no 4º dia, eles conseguiram colher o resultado, que sairia dias para frente. E a mão do Senhor foi perfeita, como é. O Senhor guardou a vida do Gabriel. O Senhor trouxe vida para o Gabriel. Ele não pegou a infecção da toxoplasmose. Ele não teve problemas de audição, visão, motora. Então ele nasceu saudável, ele é perfeito. Ele é a bênção, né? Ele é o pequenininho da casa. E nós somos muito, muito gratos, muito agradecidos por tudo que o Senhor fez na nossa vida. E se hoje eu tô contando esse testemunho, é porque eu senti o desejo de compartilhar com você, que talvez tenha o sonho de ser mãe. Então, tenha fé, se apegue a Deus, se apegue àquele que é fiel para cumprir nas nossas vidas. Assim como Ele fez comigo, Ele pode fazer com você, né? Eu creio no poder do nome de Jesus e eu estou gravando esse testemunho para que alcance vidas, para que seja bênção para as outras mulheres. E logo mais ele será compartilhado
nas minhas redes sociais, no YouTube, e juntamente a ele eu vou lançar o livro no mês de julho, que eu intitulei de Olha o que Deus faz. Então, que você se apegue a essa esperança e receba aí no seu coração o meu carinho, o meu abraço e creia nas promessas do Senhor, porque Ele é fiel. Amém?